Graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolos e também sacerdotes. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta, onde você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Glórias ao nosso Senhor. Glórias. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino de Deus dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro.
E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou R$ 1 milhão para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Gratidão pela presença. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Gratidão pela presença. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão juntos conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos fazer agora uma oração para a gente dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para se ajuntar em um só espírito, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo,
para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Agora vamos fazer uma oração para que o Senhor Deus e o Espírito Santo do Senhor Deus possa abençoar as minhas mãos. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos nesta live. Sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Vamos agora também fazer uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração sorteada é a oração de número 2, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Vamos fazer a oração agora para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela tua presença nessa live, pela presença do Espírito Santo nesta live. Vamos dar início agora ao sorteio. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos agora ao sorteio. Hoje de número ímpar. Hoje de número ímpar. Sorteio do rebanho, escolha o número aí de 1 a 20. Rebanho de número 7, ímpar. E rebanho de número 8, par. Vamos ao sorteio do livro. 2 Coríntios, 36 capítulos. 2 Coríntios é 13 capítulos. Perdão. 2 Crônicas, perdão. Mais uma vez, Senhor, perdão. 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Livro de 2 Crônicas, para o rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo é o capítulo 9 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 9 do livro de 2 Crônicas contém 31 versículos. As riquezas de Salomão, do 13º ao 16º versículo. O povo de ouro que trazia a Salomão cada ano era de 660
6 talentos. Afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores desta mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro batido mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 300 ciclos de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Glórias ao nosso Senhor, gratidão. Vamos a mais um rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Livro de Daniel, 12 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. O capítulo é o capítulo 8 do livro de Daniel. Capítulo 8 do livro de Daniel contém 27 versículos. A visão sobre um carneiro e um bode, do 1º ao 4º versículo. No ano 3º do reinado do rei Belzazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto do rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava narradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. O livro é Isaías, 66 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 17 do livro de Isaías. Capítulo 17 do livro de Isaías contém 14 versículos. Profecia contra Damasco e Efraim. Do 1º ao 4º versículo. Sentença contra Damasco. Ei que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos que aí se deitarão, sem haver quem o espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada e a gordura da sua carne desaparecerá. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Livro de 2 João, 1 capítulo. 2 João, 1 capítulo. Livro de 2 João contém 1 capítulo e 13, um livro e 13 capítulos. 13 versículos. Perdão.
um livro e 13 versículos. Vamos aqui ao amor fraternal, do 4º ao 7º versículo. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos o que andam, na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não escrevesse mandamentos novos, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. O livro é livro de Lucas, 24 capítulos. Sorteio. Capítulo 17 do livro de Lucas. Capítulo 17 do livro de Lucas contém 37 versículos, que diz assim: os tropeços, do 1º ao 4º versículo. Disse Senhor Jesus e seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio da oferta. A oferta de número 9. Oferta de número 9. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Em nossa 9ª oferta, estamos afirmando que não existe isso de cada um poder ter a sua própria interpretação da Bíblia Sagrada. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que ela permite cada um ter a sua própria interpretação dela, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. A oração é a oração de número 1. Gratidão pela presença. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos exércitos e príncipe da paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. E saiam todos esses espíritos malignos agora, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 9,
ímpar e de número 10, par. O livro é Êxodo 40 capítulo. Livro de Êxodo 40 capítulo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 7 do livro de Êxodo. Capítulo 7 do livro de Êxodo contém 25 versículos, que diz assim: Moisés fala novamente a Faraó. Do 1º ao 4º versículo. Então disse o Senhor a Moisés: Vê que te constituí como o Senhor Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta? Tu farás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grande manifestação de julgamento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Eita. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Vamos ao livro. Sorteio do livro das Escrituras Sagradas. O livro é Números 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Números. O capítulo é o capítulo 8 do livro de Números. Capítulo 8 do livro de Números. Capítulo 8 do livro de Números contém 26 versículos. As 7 lâmpadas do santuário, do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão, ele diz-lhe: Quando colocareis as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7 a iluminar defronte do candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que iluminasse defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. Assim ele fez o candelabro. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. O livro é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 1 do livro de Amós. Capítulo 1 do livro de Amós contém 15 versículos. Ameaça contra diversas nações, do 1º ao 4º versículo. Palavra em que visão vieram a Amós, que era entre os pastores da Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzia, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de lutos, cercar-se-á o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustentarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso, meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. O livro de Colossenses, 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos. A união com Cristo glorificado, do 1º ao 4º versículo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas de lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Senhor Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas são daqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta justamente em Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Livro de Miqueias, 7 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Capítulo 3 do livro de Miqueias contém 12 versículos. Ameaça contra os chefes, os sacerdotes e os falsos profetas. Do 1º ao 4º versículo. Disse eu, ouve agora vós, cabeça de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? O que aborreceis o bem e amais o mal? O deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá deles a sua face, naquele dia, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Glórias ao Senhor. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 18. Oferta de número 18. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 18. Em nossa 18ª oferta, nós temos 4 questões que você pode receber R$1 milhão se provar elas com base na Bíblia Sagrada. As 4 questões são: a primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba R$1 milhão. A segunda, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba R$1 milhão. A terceira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulos políticos e receba R$1 milhão. A quarta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus o Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba R$1 milhão. Ao todo, R$4 milhões de oferta em dinheiro em prêmio.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Escritura Sagrada. E lembrando para vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo da Bíblia Sagrada. Oração de número 6. Oração de número 6. Senhor Deus, nossa forte e fiel rocha e fortaleza, eu peço ao Senhor que todas essas preciosas vidas ligadas conosco em um só espírito nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam limpas, libertas e purificadas pela tua verdadeira palavra, sendo ministrada em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E você aí mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live com um livro e um capítulo. Mentalize o número aí de 1 a 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro é 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. O capítulo é o capítulo 4 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 4 contém 22 versículos. A fidelidade e o zelo na pregação, do 1º ao 4º versículo. Conjuro-te perante o Senhor Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra insta, que seja oportuno, que não corrija, repreende, estorna com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cessar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentimos coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é João, 21 capítulos. O livro de João, 21 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de João. Capítulo 11 do livro de João. Capítulo 11 do livro de João contém 57 versículos. A ressurreição de Lázaro, do 1º ao 4º versículo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória do Senhor Deus, a fim de que o Filho do Senhor Deus seja por ele glorificado. Vamos a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Capítulo do livro de Mateus. Capítulo 27 do livro de Mateus. Capítulo 27 do livro de Mateus contém 66 versículos, que diz assim: Jesus perante Pilatos, do 11º ao 14º.
O Senhor Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? O Senhor Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Vamos a mais um livro. O livro é de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo. Sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 do livro de 1 Timóteo contém 21 versículos. Dos senhores e dos servos, do 1º ao 4º versículo. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra e própria do Senhor, para que o nome do Senhor Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm o Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado, ensina e recomenda estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus o Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é 2 Samuel, 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. O capítulo 22 do livro de 2 Samuel. Capítulo 22 contém 51 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º versículo. Falou Davi ao Senhor as palavras deste canto no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. E disse: O Senhor, a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos seus inimigos. Glórias ao nosso Senhor. Irei agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 10, lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmos. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos dessa sua igreja virtual, que curtem e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros das Escrituras Sagradas. Mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus venha falar ao seu coração no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Sofonias, 3 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias. Capítulo 3 do livro de Sofonias contém 20 versículos. Ameaça contra Jerusalém. Do 1º ao 4º versículo. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, e os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens perfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Marcos, 16 capítulos. O sorteio do capítulo do livro de Marcos, capítulo 5 do livro de Marcos. Capítulo 5 do livro de Marcos contém 43 versículos. A cura do endemoniado Gereseno. Do 1º ao 4º versículo. Entre tementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias algemas podia prendê-los, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões desperdiçados, e ninguém podia subjugá-lo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras. Capítulo 4 do livro de Esdras contém 24 versículos. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Do 1º ao 4º versículo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os voltaram do cativeiro, edificaram o templo do Senhor, Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e os cabeças da família lhe disseram: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Essa-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-se no edificar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro é Judas, 1 capítulo. Livro de Judas, 1 capítulo. Livro de Judas contém 25 versículos. Vamos ver? Do 1º ao 4º versículo. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Pai e guardados em Jesus o Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por certos indivíduos se introduziram com a dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação,
Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último. Livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Capítulo do livro de Esther, capítulo 8 do livro de Esther. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 8 do livro de Esther contém 17 versículos. Os judeus são autorizados a resistir, do 1º ao 4º versículo. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e deu a Mordecai. Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei e se lhe lançou os pés e com lágrimas lhe implorou que rogasse a maldade de Amã, o agagita e a trama que havia empreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro, então ela se levantou, pôs-se diante do rei. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Eu irei ler agora a revelação das ofertas. Elas te trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas. Examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13 e 23 e em João capítulo 7. Gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 41. Oferta de número 41. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. A oferta de número 41. Atenção! Todas as vezes que na Bíblia Sagrada estão escritas palavras muito ou cheio ou tanto e mais de um ou uma, e você ajuntando as melhores líderes gerais contigo, você vai ter muita fé, muita paz, muita força, muita alegria, muita graça, muita conquista, muita cura, muita libertação, muita proteção, muita ação e até a vida eterna livre. E atenção, se você ou quem você trouxer até nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, porque os livros citados foram anulados, você vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. E lembre-se que o nosso Senhor Deus disse para que o ser humano não ande só. É necessário que, no mínimo, ande 2 juntos. Veja em Mateus 18, 18 a 20 e Lucas 10, de 1 a 13. E assista ao vídeo com as informações completas sobre nossa 4ª mensagem com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 9.
Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 8. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 17. Número 13, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Número 14, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 17. Número 18, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 7. Número 17, vai meditar no livro de Números, capítulo 8. Número 5, vai meditar no livro de Amós, capítulo 1. Número 6, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Número 8, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 3. Número 20, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. Número 16, vai meditar no livro de João, capítulo 11. Número 19, Mateus, capítulo 27. Número 10, 1 Timóteo, capítulo 6. Número 15, 2 Samuel, capítulo 22. Número 4, Sofonias, capítulo 3. Número 1, Marcos, capítulo 5. Número 2, Esdra, capítulo 4. Número 12, Judas, capítulo 1. E por último, número 3, Esther, capítulo 8. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora à nossa finalização. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na igreja, @ igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na igreja, @IG 1318 37 300. E até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na igreja, @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas.
Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras sagradas. E tudo isto como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. Gratidão a cada um de vocês que esteve comigo até agora nesta live, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês na próxima live. Já.